Vamos dar início à nossa aula agora na escola dominical. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus 23. Mateus 23, versículo 23. E versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Amém. Oremos ao Senhor mais uma vez para que Ele aplique Sua palavra em nossos corações. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, nos ajuda, Senhor, a compreender as Tuas verdades. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos então nas últimas semanas. Semana passada o pastor João trouxe uma pregação sobre o tema. Hoje, na sequência de Malaquias, também era esse assunto. E hoje vamos tentar trazer um complemento e resposta de algumas questões sobre essa doutrina, a doutrina dos dízimos e ofertas, da contribuição na casa do Senhor. Então, o nosso objetivo aqui é trazer uma compreensão dos dízimos como um ato de gratidão e fidelidade da provisão de Deus que Ele tem nos dado, baseado, então, na aliança que Deus estabeleceu com o seu povo desde o Antigo Testamento, e aplicar esse ensinamento de maneira coerente, como é demonstrado nas Escrituras. Tá certo? Então, o que aqui para nós iniciarmos, é que nós precisamos compreender. Eu quero trazer esse texto primeiro como base, porque o Senhor está tratando algo em que havia um problema dos escribas e fariseus. Eles davam o dízimo e oferta, eles contribuíam até coisas além do que era exigido, tinha um rigor externo, mas a questão interna não estava sendo aplicada, como justiça, misericórdia, a fé. E o Senhor diz: olha, você deve fazer uma coisa sem omitir a outra. Então deve haver a contribuição, mas também a misericórdia, a justiça e a fé deve estar presente. Esse assunto é um assunto que muitas vezes algumas pessoas elas ficam constrangidas de falar, ou até mesmo alguns pastores eles não querem falar sobre esse assunto, porque muitas vezes aquilo que traz o sustento do pastor está relacionado à contribuição dos dízimos e ofertas. Mas eu quero que os irmãos entendam que a intenção não é aumentar a arrecadação. Mas quando a palavra do Senhor manda os seus profetas falar sobre esse tema, é para que se aumente fidelidade. E aumentando fidelidade, muita coisa vai aumentar, inclusive contribuição. Mas o que o Senhor não espera de nós, o que Ele quer, não é que aumente contribuição, ou que a igreja tenha um caixa, ou que possa fazer isso ou aquilo. Mas o Senhor espera de nós fidelidade. E se aumentar, é porque Deus Ele tem nos dado e tem nos abençoado. Então isso é uma consequência natural. Então, primeiro, nós já aprendemos que o dízimo ele é moral. O dízimo ele é a 10ª parte de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Nem mais, nem menos. A origem bíblica nos dízimos está apresentado desde o princípio, lá em Gênesis 4, quando Caim e Abel vão oferecer, lá ele fala das primícias, aquilo que foi dado. E se você for fazer uma análise do texto da lei,
muitas vezes o termo primícias e dízimos, eles são usados de maneira intercambiável ou até mesmo no mesmo momento, se tratando da mesma coisa. Então, o Senhor, aqui, nós podemos ver que desde dos primeiros registros de adoração, já havia um princípio de contribuição. Outra coisa importante que nós devemos caminhar e entender, é que você vai ver todo momento de adoração tem contribuição. Muitas vezes fala, olha, Deus está aqui, eles levantavam o altar e sacrificavam, desde os tempos dos pais, antes mesmo do Senhor ter chamado Israel como nação, entregar a lei na mão do povo de Deus, mostrando que o dízimo, a contribuição em momento de culto, é algo que precede a lei cerimonial. Então ela não se enquadra como lei cerimonial, ela precede a lei cerimonial. Tá certo? Outro aspecto que nós temos que ver é que o dízimo ele tem um significado espiritual. E o significado espiritual que ele tem é que há uma providência divina e que a nossa resposta por meio da contribuição é uma expressão de confiança e dependência na providência divina. Então nós já vimos alguns princípios nessas semanas sobre o dízimo antes da lei, o dízimo dentro da lei, nos profetas, como temos visto aqui no texto de Malaquias. E o dízimo, ele, pelo exemplo de Abraão, onde fala que ele levou o dízimo a Melquisedeque, e aí, somente para nós compreendermos uma ideia que as Escrituras traz, é que o Novo Testamento fala que Cristo, o seu sacerdócio, é segundo a ordem de Melquisedeque. Só aplicando isso, nós podemos ver que, sendo da mesma ordem, a adoração é semelhante. E você vai ver o pão e o vinho presente na adoração, a semelhança. Então, diante disso, nós podemos, se houve mudança no sacerdócio, é respondida que Cristo também é da mesma ordem do sacerdócio de Melquisedeque. E aí, temos o dízimo presente no Novo Testamento, o texto que nós lemos em Mateus 23, versículo 23, nos ajuda a compreender que o Senhor, ele, em nenhum momento, ele fala para cessar o dízimo, fala que acabou, mas esse texto nos faz entender que ele fala, olha, você deve fazer as duas coisas, tanto fazer essa como sem omitir aquelas. Então a continuidade da prática de coleta do Novo Testamento, ela é clara. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 16. Versículo 1 e versículo 2. Alguém pode me ajudar lendo, por favor? Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei as igrejas da Galácia. Primeiro dia da semana, cada um de vós põe parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu. Isso. Então Paulo ele está trazendo aqui um princípio e orientação para a igreja, que no primeiro dia da semana, que era o dia que a igreja estava se reunindo para adorar, eles pudessem então fazer a coleta ali na igreja, para que pudesse então ser praticado. Então, se você for ver as outras cartas, você não vai ver tanta instrução, porque logicamente era algo que estava sendo continuado para o bom andamento da igreja. Mas Paulo ele chega e fala que os filipenses contribuíram para o ministério dele, houve contribuição, então havia arrecadação. Possivelmente o problema que essa instrução que está trazendo aqui no texto de Coríntios é porque estava tudo desvirtuado.
O povo de Corinto estava parecendo o povo de Israel em alguns momentos de desvio no Antigo Testamento. O culto não estava sendo aceito, era uma bagunça toda. O momento de liturgia era todo desvirtuado. Casamento era o filho tendo relações com a mulher do pai, possuindo a mulher do pai. Então, nesse contexto, Paulo está trazendo uma instrução clara, porque, logicamente, eles não estavam seguindo, estavam sendo desleixados, inclusive, eles não estavam sustentando o reino do Senhor. Inclusive, Paulo fala que teve que fazer tendas para que não fosse acusado que estava sendo pesado para o povo de Coríntios. A igreja de Coríntios, eles tinham essa dificuldade quanto à avareza. Em Hebreus capítulo 7, quero pedir que você abra a sua Bíblia, em Hebreus capítulo 7. E assim, meus irmãos, eu estou passando rapidamente porque eu quero tratar de algumas questões práticas e boa parte das ideias aqui já foi exposta tanto no sermão de hoje como no sermão da semana passada. Hebreus capítulo 7, ele vai dizer o seguinte: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, pelo qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. No versículo 4 ao versículo 14, ao versículo 10, ele vai mostrar aqui que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. E aí do versículo 11 ao versículo 19, ele vai mostrar que o sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo, ele vai ser eterno. No final do versículo 17 ao versículo 19, ele vai dizer assim: portanto, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Então, o que é que esse texto aqui em Hebreus ele está argumentando? Que houve uma mudança de sacerdócio. E quando há mudança de sacerdócio, há mudança na lei. E as coisas serão administradas de uma maneira diferente. E o Senhor aqui, ele está fazendo esse link de o Senhor, Jesus, o seu sacerdócio, é segundo a ordem de Melquisedeque. E o texto aqui, ele deixa muito claro que na ordem de Melquisedeque, Abraão foi lá e deu o dízimo a ele, e que o que foi anulado foi as questões cerimoniais da lei cerimonial ao sacerdócio levítico. Então, o sacerdócio levítico não instituiu o dízimo, já existia antes. Então, não abole o dízimo como algo moral e presente na adoração. Então, o que é que nós podemos concluir hoje, a partir disso? É que não há um princípio bíblico em que há uma cessação de dízimo. Não há claramente alguma indicação de que o Senhor traz uma ordenança de que o dízimo ele cessasse. Mas há demonstrações no Novo Testamento de continuação, contribuição, e elas vinculadas ao culto e ao sacerdócio que está ligado à administração do culto. Então, o que é que nós podemos concluir a partir disso? Que o dízimo ele continua, ele persevera e ele não foi abolido, porque aquilo que foi abolido ficou muito claro. Aquilo que continua, então, nós podemos inferir, como também há uma inferência
inferência sobre o dia do Senhor. E aí, meus irmãos, o que é que nos impede hoje, e tem dificuldade no meio da igreja, um entendimento sobre o que é o dízimo? O primeiro é uma ênfase demasiada dos dízimos e ofertas que são distorcidos dentro de algumas igrejas neopentecostais de teologia da libertação e da prosperidade. Então há um ensinamento errado em que se você der tudo, Deus vai te dar o dobro. O Senhor, Ele fala que Ele vai abençoar, mas o Senhor, Ele não quer que você dê tudo. O princípio das Escrituras é que ninguém passa necessidade. Se alguém der tudo o que tem, vai passar necessidade. A proporcionalidade que o Senhor traz é algo dentro daquilo que Ele tem lhe dado e que não pesa no seu orçamento. E se talvez você está tendo alguma demanda em que do seu orçamento aquilo que Deus tem lhe dado não tem sido suficiente, não por uma má administração, o próprio dízimo que é depositado serve para que, dentro da limitação do povo de Deus, haja um sustento e amparo dessas coisas. Então, essa forma usada pelo Senhor é para o sustento e cuidado do seu povo. Para quê? Para que ninguém passe necessidade no meio do povo de Deus. Todas as leis que envolviam essa questão no Antigo Testamento é para que ninguém fosse escravo dentro da terra prometida. Várias formas o Senhor dava para que ninguém tivesse passando necessidade. Então, a própria fidelidade do dízimo, de talvez quem esteja em uma condição limitada, e que é algo justo e não uma má administração, o próprio dízimo ele serve para quê? Para um amparo. Nós vemos o princípio do Antigo Testamento, também se aplica no Novo. É para o sustento da casa do Senhor, o sustento do sacerdote, para o pobre, o órfão e a viúva. Então, a contribuição na igreja, ela é prioritariamente para essas coisas. Ela deve ser usada prioritariamente para essas finalidades. Então, por conta dessa ênfase neopentecostal, a gente acaba entrando num bolo que a gente nem faz parte. Outra teologia, outro entendimento. E isso nos dificulta. Então, quantas vezes eu, como pastor, conversando com uma pessoa, a pessoa chega para mim assim e diz: olha, eu não dou o dízimo porque pastor é tudo ladrão. E eu tenho que ouvir isso. Eu tenho que explicar. Mas essa é a visão que se tem. Gente que fala que pastor vai na casa pedir o dízimo, pegar o dízimo na casa. Você vê que são coisas extremamente distorcidas. E a gente acaba pagando a conta. Tanto que muitas vezes pessoas não vêm para a igreja, nós chamamos, não vêm, porque acham que nós somos como essas igrejas aí fora. E essa não é a realidade. E isso traz consequências e obstáculos para nós falarmos e pregarmos sobre dízimo. Outro problema muito sério: a influência dos desigrejados. Um movimento que tem críticas a essa prática. Eles não querem ter liderança sobre eles, não querem ter um local de adoração. Aí vem entendimentos como o dia do Senhor, que está ligado. Quebra vários princípios, mas eles são críticos ferrenhos. A contribuição na igreja, o congregar. A palavra do Senhor é clara: não deixemos de congregar. Então, tenham muito cuidado com princípios desigrejados. Tem um grupo que tem falado muito para jovens. Não sei se aqui em Pirá tem, mas na região ali, na Chapada, tinha alguns grupos ali, nas cidades ali próximas, em que eles estavam arrebanhando os jovens de todas as igrejas
E aí fui ouvir algumas das pregações, você não precisa dar dízimo, Deus não precisa do teu dinheiro. Eles pegam o princípio da verdade e distorcem, aplicando para algo errado, igual a serpente fez. Pega a verdade, a parte, mas não aplica toda. Não aplica toda a verdade das Escrituras. E isso trouxe várias dificuldades, a ponto do líder lá falar, olha, se livre da opressão dos pastores e das igrejas. Ninguém está vindo obrigado. Ninguém é obrigado a participar. Estamos aqui de maneira voluntária. Então ninguém está sendo oprimido. Viemos ao Senhor trazer os votos de maneira voluntária. Outro problema que nós temos são um entendimento teológico que olha para as Escrituras de uma forma e nos impede de enxergar, porque olha que o Antigo Testamento é lei e o Novo Testamento é graça. Uma visão dispensacionalista que acha que os princípios da lei não são válidas no Novo Testamento. Mas, desde o Éden, antes do pecado, tinha lei e tinha graça. Meus irmãos, esses dois aspectos do Evangelho estão sempre presentes. Lei e graça. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Lei. A graça. A árvore da vida estava presente, eles poderiam comer. Logo depois, lei e graça. O Senhor chega para Caim e fala, o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Lei do Senhor. A graça. Vem da serpente da mulher, que viria, e então resolveria o problema do pecado. Isso vai se estendendo de diversas formas. Lei e graça é presente no Antigo Testamento. Eles viveram todo o Antigo Testamento experimentando a bondade e misericórdia do Senhor e experimentando o Salvador. No Novo Testamento, o Senhor diz, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. O Senhor, ele aumenta a ênfase da lei. Ele pega algo que era somente externo e fala, também o teu coração. Ele fala, olha, vocês não ouviram, não matarás? Mas eu digo além disso para vocês. Se no teu coração tu odiar o teu irmão, tu o matou. Vocês ouviram, não adulterarás? Mas se tu desejar a mulher do teu próximo, tu já adulterou. O Senhor, ele pega o aspecto externo e também aplica internamente. Lei e graça, lei e graça. Entendimentos em que nos levam a compreender que o dízimo ele ficou no Antigo Testamento e não no Novo, é uma influência dispensacionalista, onde não consegue ver lei e graça, lei e graça. Outra coisa também que há uma argumentação é que nos símbolos de fé de Westminster há uma ausência sobre o assunto de dízimo. Então, o que eu quero trazer aos irmãos? A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela adota os símbolos de fé de Westminster, que traz a sua parte de doutrinas, não das práticas da igreja. Então tem a confissão de fé, o catecismo e o breve catecismo. Eles trouxeram algumas questões doutrinárias. E em alguns outros documentos, como o diretório de culto, que eles vão falar sobre o culto, outros documentos que vai falar sobre o governo da igreja, eles colocam o dízimo como moral, eles colocam esse dízimo quanto à prática, como seria a prática na igreja, e essa coleta presente no meio do culto público. Então, o que eu quero trazer? Tem os símbolos de fé do Westminster que nós adotamos, e tem a teologia dos outros documentos que também foram produzidos por eles, que a Igreja Presbiteriana não adotou, mas faz parte do entendimento que eles tinham disso, que eles concluíram sobre isso. Então, como é que nós devemos olhar hoje
e lidar com essas dificuldades à luz do ensino bíblico. Como é que nós devemos, então, aplicar? Então, mesmo diante desses problemas levantados, desses obstáculos, distorções, desigrejados, dispensacionalismo, são coisas que estão fora do nosso arraial. São coisas que estão fora do nosso meio. Então, nós devemos voltar ao nosso entendimento e interpretação bíblica e aplicar ela. Então, há influência? Tem. Mas nós não vamos deixar com que elas sejam dominantes. E aí o que acontece hoje? A igreja presbiteriana hoje tem muitas vezes pastores e momentos em que foram influenciadas por uma dessas vertentes. Então, na história da igreja presbiteriana, teve alguns momentos de novidades ou regiões que foram influenciadas por várias questões. E nós não podemos aplicar práticas, pensamentos como regras ou aquilo que nós vamos praticar. A nossa regra de fé e prática são as Escrituras. Então já vimos biblicamente. Dízimo é moral, há uma continuação no Novo Testamento, há sinais de continuação e não há nenhum sinal de abolição no Novo Testamento. Uma visão que vê como lei no Antigo Testamento e lei sendo abolida no Novo é uma visão que é dispensacionalista e nós não concordamos com esse tipo de interpretação. E aí, meus irmãos, o que é que nós podemos então aplicar a partir disso? O dízimo é de tudo aquilo que Deus tem nos dado. 10%. É uma visão bíblica. Está dentro da visão presbiteriana. E nós não podemos agir ou trazer algumas aplicações. Outro problema que também é importante que nós entendamos, aqui na região, eu acho que foi IPU, não foi? Ou foi IPI, que algumas igrejas tiveram algumas divisões. IPI, não foi? Então, aqui teve uma influência da IPI na região, algumas divisões de pessoas que saíram para a igreja presbiteriana independente. Teve algumas pessoas em alguns outros locais do Brasil que teve uma influência da igreja fundamentalista. E isso, alguns pastores foram e voltaram, ou algumas pessoas que estavam na fundamentalista se atentaram e voltaram para a IPB. Só que o que foi que aconteceu? Eles não estavam com as doutrinas todas convictas. Somente naquele aspecto de divisão que eles estavam então tendo essa dificuldade. Então, o fundamentalismo, a igreja fundamentalista, ela surgiu diante de uma resposta ao liberalismo teológico. Só que eles se apegaram somente nessa questão de responder ao liberalismo, mas outras questões eles não trouxeram. E aí muita influência que nós temos hoje sobre esse assunto de dízimo, de que o dízimo ele não é moral no Novo Testamento, justamente por um aspecto de influência de pessoas que vieram de uma igreja fundamentalista e estão, então, ensinando essas verdades no meio do povo de Deus. Então, o que é que eu quero trazer para os irmãos? Biblicamente, dízimo é moral. Aí vem uma argumentação em que muitas vezes fala assim, olha, o Novo Testamento é graça, é mais que 10%. Mas o grande problema é que as pessoas que não defendem a moralidade do dízimo e falam que no tempo da graça é maior e por isso deve dar mais, não aplica. Então o Senhor, Ele demonstrou sempre a proporcionalidade justa no meio do seu povo. Outro aspecto presente são as ofertas. Então tem dois tipos de ofertas, ou dois tipos de contribuição. O dízimo, que é algo diante daquilo que Deus tem lhe dado. Se Deus ele te dá mensalmente você contribui. Se Ele te dá anualmente você contribui. Normalmente os nossos compromissos são mensalmente.
O mundo que nós vivemos hoje, a realidade é mensal. Então, por isso, se aplica o dízimo mensalmente. E aí vem algumas questões que estão envolvidas, e se alguns irmãos tiverem alguma pergunta, alguma dúvida mais específica sobre a prática, a gente vai tentar responder, tá certo? E também tem a questão de ofertas. Então, no Antigo Testamento, tinha diversos tipos de ofertas. Ao todo, eu consegui pontuar 9. Eu não sei se tem, assim, se tem algum outro aspecto, mas na minha pesquisa, eu consegui identificar 9 tipos de ofertas. Então, abra, por favor, sua Bíblia em Levítico, capítulo 1. Levítico, capítulo 1. E diante disso, eu quero que você entenda o caráter em que as ofertas elas eram aplicadas. Então, aqui em Levítico capítulo 1, nós podemos ver a oferta de holocausto. Então, aqui era uma oferta completamente queimada no altar. E essa oferta, ela simbolizava uma consagração total a Deus, que é um aspecto hoje do que nós aplicamos na oferta, que é uma demonstração total e uma consagração total ao Senhor. Então, o propósito representava justamente isso, uma entrega total ao Senhor, em busca de uma expiação de pecados de maneira geral, onde havia uma demonstração de purificação daquele que ofertava. Então, essa oferta era feita por meio de bois, carneiros, bodes, pombas, algumas aves, dependendo da condição econômica da pessoa, dependendo de quanto Deus estava dando para ela. Era uma oferta que era queimada. Em Levítico capítulo 2, nós vamos ver aqui as ofertas de manjares. Já é outro aspecto presente que reflete para nós a oferta que nós apresentamos hoje. Então também era chamada de oferta de cereais. Ela era composta de alguns produtos da terra, como farinha, azeite, incenso. Era uma oferta de gratidão a Deus pela prosperidade de colheita e provisão. Aqui não tem nenhuma relação de expiação de pecados. Eles tinham uma colheita além do que era esperado, Deus abençoou eles além do que eles imaginavam, e eles vão ali ofertavam ao Senhor diante disso. Então, essa oferta, ela poderia ser até apresentada em formato de pães, bolos, grãos. Era assim que esse segundo aspecto da oferta. O terceiro, no capítulo 3 de Levítico, ele vai trazer aqui a ideia da oferta pacífica. Então, era conhecida como oferta de comunhão. Era uma oferta voluntária, que celebrava a paz e a comunhão que eles estavam com Deus. Era uma oferta de gratidão que simbolizava justamente isso. Então, muitas vezes, em momentos de vitória, de celebração, de conquistas, o povo de Deus, eles separavam e apresentavam a Deus uma oferta uma oferta pacífica, demonstrando gratidão e comunhão ao Senhor. Quando eles conseguiam o objetivo, quando venciam a guerra, quando tinham o nascimento do primogênito, eles sempre apresentavam a Deus essas ofertas pacíficas. Eles usavam bois, carneiros, cabras sem defeito, tanto macho quanto fêmeas. Parte do animal era queimada no altar e outra parte era então dada aos sacerdotes, e o restante era consumido pelos ofertantes e suas famílias em um banquete religioso, uma espécie do que nós fazemos hoje como ação de graças. Exposto ali as doutrinas, a verdade
Sim, sim. O que eu quis trazer, eu falei o seguinte, deixa eu tentar. Porque fala assim, porque um dos argumentos que é usado é que a confissão de fé se cala, que os símbolos de fé se calam. E aí, aí o que é que eu disse? Realmente, lá eles não falam. Eles não falam. Isso, mas assim, deixa eu tentar trazer a ideia. Os símbolos de fé é que eles se calam, certo? Realmente lá ele não fala. Mas o que é que eu estou querendo trazer? Que como documento de fé, nós subscrevemos o símbolo de fé do Westminster. Então, lá ele não diz nem que continua, nem que acaba. Então ele não fala nada. Então a gente não vai falar nada sobre isso. A gente vai ter que procurar algum local onde fala. Quando a gente vem aqui na frente fazer os votos, no próprio manual fala que os 3 aspectos de sustentabilidade. Então, como funciona a sustentabilidade? A gente procurou, por isso que eu comecei embasando nas Escrituras. Então, tem um princípio bíblico. Então, eu não estou me apegando somente a esses outros documentos. Mas o que é que eu quis trazer? Porque muitas vezes, quando se aplica o silêncio da confissão de fé, do símbolo de fé, mas não há o silêncio das Escrituras. E o que é que eu estou querendo trazer? Que outros documentos da confissão de fé falam sobre isso e condiz com aquilo que nós estamos expondo nas Escrituras. Não estou dizendo que é um documento aceito, mas estou dizendo o seguinte, porque o que é que a gente pode falar? Porque tem pastores reformados que não creem assim. Então a gente está apelando a autoridades que têm um pensamento. É o que eu estou trazendo, que documentos que foram escritos juntamente dos símbolos de fé que nós cremos, eles colocam o dízimo como ato cultico e consideram eles como moral. Então eu não tô trazendo aqui como se esses outros documentos nós fôssemos usar como norma, mas são coisas que nos ajudam a compreender e responder a afirmação que diz: os símbolos de fé se calam. Aí eu falo, concordo, se calam, mas temos um entendimento bíblico que está sendo exposto que o Novo Testamento se cala. Não, ele não se cala. Ele dá indícios de que há preservação, mas que não há nenhum indício de que isso cessou. Então eu trouxe esse ponto como argumento e demonstração que o que nós subscrevemos, símbolo de fé do Westminster. Ele se fala alguma coisa, eu disse, não fala. Mas tem pensamentos dos mesmos escritores que foram usados não para questões doutrinárias, mas dizendo o diretório de culto. Como vai ser o culto? Está lá. Contribuição e coleta. Aí tem lá outro documento. Foi somente uma forma de complemento para mostrar que os símbolos de fé não falam, mas aqueles mesmas pessoas que estavam naquele concílio, preservando outros documentos, eles escreveram sobre o assunto. Entendeu?
Sim. Eles fizeram um manual de culto. Nesse manual de culto, quando eu fiz o juramento dá-se, claro, assim, sustentar financeiramente, espiritualmente e com sua presença. No tocante aos juramentos que estão ali, naquele documento, que é como nós entendemos que nós fomos amarrados nesse documento, certo? Justamente para proteger outras pessoas que podem trazer outras coisas. Eu não tô conseguindo compreender o ponto. Acontece, no tocante a essa questão do juramento, quando, porque, aí assim, porque o manual de culto diz que é financeiramente, e assim, eu vejo que tem essa harmonia no sentido dos três cultos, porque no caso não pega. E assim, está errado quem jurou conforme que a letra está dizendo, porque a letra do documento. Não, porque assim, ó, não está errado, porque os documentos, em um momento, dizem assim, ó, o dízimo cessou. Ele não diz isso. Então, ele não faz essa afirmação. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, e aí são duas coisas que elas devem ser colocadas da seguinte forma, eu vejo, né? Tem o símbolo de fé do Westminster, e tem o que eles escreveram ali. Foram as mesmas pessoas que escreveram e eles colocaram. Entendeu? Então eu trouxe somente para complementar o entendimento deles. Eu não tô colocando que esses documentos nós vamos seguir eles, mas eles nos ajudam a compreender. Eles nos ajudam a compreender. Então assim, eu estou lendo um autor. O autor ele escreve outro livro que toca sobre o assunto. Aquele assunto vai complementar o entendimento dele. Na Assembleia do Westminster foram produzidos outros documentos por toda a Assembleia e foi voltada da mesma maneira que os símbolos de fé foram voltados, que nós subscrevemos hoje. Então, o que eu estou querendo dizer? Que aqueles membros daquele concílio que se debruçaram para estudar aqueles documentos, aprovaram outros documentos que podem nos auxiliar. Eu não estou dizendo que nós subscrevemos ou que esse documento é uma regra, mas eles auxiliam na compreensão de alguns aspectos específicos que não, então, são colocados e trazem dúvidas, como é o assunto do dízimo, é uma dúvida no meio da igreja. Então, o que é que eu trouxe? Biblicamente, nós temos princípios do dízimo no Antigo Testamento. No Novo Testamento, não há nenhum princípio que se cala. E aí, quando vai, o símbolo de fé não fala nada. Mas a gente prevê a contribuição no meio da igreja. Então, como vai ser essa contribuição? Aí nós fazemos análise bíblica. Os símbolos de fé, eles tratam sobre esse tema? Não. Como não tratam de outros temas também. E por isso nós não vamos deixar na subjetividade. Há uma objetividade das Escrituras. Então, o símbolo de fé, naquilo que ele se propôs a falar, é a visão mais fiel das Escrituras, eu subscrevo de maneira integral, sem nenhuma reserva mental. Mas daquilo que ele não fala, a Bíblia fala. Isso demonstra uma coisa: os símbolos de fé são importantes para a nossa doutrina, mas eles não são suficientes. Só a Escritura é completa. E aí nós vamos buscar nas Escrituras esse entendimento. E aí, como nós subscrevemos isso, então o que é que eu digo? Esse entendimento de alguém que faz o voto, não faz o voto somente da subscrição dos documentos, mas também das Escrituras. Então, as Escrituras, nós vimos aqui claramente os princípios teológicos de que o dízimo é moral. Então, a própria confissão diz que a Escritura, ela é a base que nós devemos ser tudo aquilo que nós cremos, que praticamos. Então, quando nós olhamos que o pensamento da Assembleia de Westminster, dos documentos que nós subscrevemos, as mesmas pessoas no mesmo período se reuniram e votaram, eles colocaram as ofertas e dízimos no culto. Então a conclusão lógica é que
o pensamento da Assembleia de Westminster, não de todos os puritanos, o pensamento da Assembleia de Westminster é que o dízimo ele era no culto e era moral. Está presente na Assembleia? Tá. A Igreja Presbiteriana do Brasil subscreve esses documentos? Não, não subscreve, mas há o pensamento deles lá. Então eu trouxe justamente para trazer uma clareza de como eles pensavam. Quando o senhor fala as pessoas escreveram, as pessoas que estavam na Assembleia escreveram e fez dessa forma. Se eles, pela lógica, se eles, a maioria, tivessem convicção, não votaria, não votaria no texto? Não necessariamente. É porque é o seguinte, eles fizeram. O que foi que aconteceu? Eles foram convocados para que eles escrevessem documentos sobre várias áreas da igreja. É isso que eu estou dizendo. O diretório de culto público é um documento. Pode falar, pode falar. É importante nós entendermos o seguinte, talvez o ponto que o Nivaldo não está compreendendo, é porque a confissão de fé de Westminster, ela tem um contexto. O contexto que ela foi escrita, havia uma confusão muito grande de diversas doutrinas naquela época. E qual é a finalidade da confissão de fé? Unidade. Trazer uma unidade daquele. E quando não há só presbiterianos, há episcopais e há batistas também, eles tendem a fazer uma coisa que possa unificar a religião na Inglaterra daquela época. Então eles trazem as doutrinas centrais da confissão de fé e no tocante ao presbiterianismo, eles fazem outros documentos, como o governo presbiteriano, como a forma de culto que é para dentro da igreja presbiteriana, por assim dizer. Enquanto a confissão de fé, ela tende a ter esse contexto que traz uma unificação da religião, porque a Inglaterra estava numa guerra civil por causa de muitas coisas nesse sentido. Né? Então a gente não pode se prender apenas à questão de a confissão de fé se cala nesse sentido. É claro que ela vai se calar em muitas coisas, porque a ideia é trazer essa unidade e em algumas coisas ela vai se calar para ser tratado em outro documento. E assim, quem escreveu foi o concílio que aprovou esses documentos. Entendeu? Aí eu estou sendo consciente, dizendo o seguinte: não foram subscritos na Igreja Presbiteriana do Brasil, mas nos ajudam a entender. É como, por exemplo, eu estou lendo as atitudes de Calvino sobre um assunto, e lá ele fala, e Calvino nos textos, no comentário, ele é mais detalhado. Eu vou lá no detalhe específico e vejo o que é que ele pensa e entendo o pensamento dele. Então, a igreja naquele período estava, se você talvez assistir aí a algumas séries que contam esse período, a Inglaterra sofria de um problema muito sério. Sempre mudança de rei. Católico, os protestantes morriam. Era um rei protestante, os católicos morriam. E aí dentro dos protestantes tinham congregacionais, batistas, anabatistas, tinham os presbiterianos. É tanto que foi preciso, eles chamaram que viessem pastores da igreja presbiteriana na Escócia para que influenciassem. Inclusive, eles sendo minoria os presbiterianos, eles conseguiram convencer a maioria das pessoas biblicamente. Um dos assuntos sobre a forma de governo presbiteriana, tinha um jovem rapaz, George Gillespie. Ele morreu, acho que ele morreu no último ano se eu não me engano, enfim, isso não é importante, é irrelevante. Ele era alguém extremamente inteligente, só que ele tinha muitas vezes medo de falar em público, porque ele era jovem, porque não iriam considerar aquilo que ele falava. E então tinha um pastor que era episcopal, que estava defendendo que o sistema de governo da igreja devia ser episcopal. Então, quando estava quase fechando, Gillespie estava escrevendo em um papel, fazendo várias anotações. Ele subiu no púlpito
e pediu a fala e trouxe a visão presbiteriana em uma análise teológico-bíblico. E aí, depois que ele falou, o outro pastor chegou e disse o seguinte: olha, eu me dou por satisfeito, fui vencido, e toda a minha pesquisa de mais de 30 anos de ministério sobre o assunto, esse jovem que tem menos do que isso, conseguiu então rebater todos os meus argumentos. Foi pedido o papel do que ele estava anotando, o esboço, e estava lá escrevendo: Deus me ajude. Ele pedindo ajuda a Deus para que pudesse. Então, a influência presbiteriana na confissão de fé de Westminster, ela foi enorme, mesmo o seu número de membros sendo pequeno, pela profundidade teológica que eles tinham. Tanto que, assim que acabou a Assembleia, durante alguns meses, a igreja na Inglaterra foi presbiteriana, o sistema de governo. Não era mais o rei que mandava na igreja. Hoje nós estamos vendo o que está acontecendo aí com a igreja anglicana na Inglaterra. Mas, alguns meses depois, os congregacionais chegaram e destituíram, tomaram o poder à força, por meio do episcopalismo, por meio de guerra. E aí disseram: olha, não vai ser presbiteriano coisa nenhuma. Eles queriam deter o poder. Então, nesse contexto, o que é que nós entendemos? A forma de governo, esses outros documentos, não são adotadas pela Igreja Presbiteriana do Brasil, mas foram adotadas pela Assembleia de Westminster. Inclusive foi logo depois analisada pela Igreja da Escócia e foi abraçada aqui a Igreja Presbiteriana. Então, o que acontece? As igrejas mais antigas presbiterianas, elas adotam esses documentos. Nós não adotamos esses documentos sobre a forma de governo, mas não quer dizer que nós somos uma igreja infiel. Mas o que é que eu quero trazer? É que há esse pensamento desde a reforma, e há vários tipos de reformado. O reformado batista, o reformado presbiteriano, o reformado congregacional, tem os puritanos dessas alas. Então, assim, nós temos que buscar dentro dessas alas o que os puritanos presbiterianos acreditavam. Porque se você for ver no batista, o puritano batista, ele não vai crer no batismo. Você vai no congregacional, ele vai crer no pedobatismo. Então, assim, a gente tem que classificar quem são e saber quem nós somos. Nós somos o quê? Presbiterianos. Então, eu não vou atrás de uma teologia batista para aplicar na minha eclesiologia. Por quê? Vai dar confusão. Se eu for, então, ver a eclesiologia congregacional e aplicar na igreja presbiteriana, vai dar confusão. Não vai encaixar. Então, a gente vai olhar a Assembleia de Westminster em seus documentos. Ela foi presbiteriana? Foi. A Igreja Presbiteriana do Brasil adota todas? Não. Mas nos ajudam a compreender. Então, o que eu estou querendo trazer não é uma obrigação de votos, mas de compreensão, para que traga à luz a algo que a confissão não fala, por uma questão de outros assuntos também que ela não trata e tratou lá. Pode perguntar, meu irmão. Creio que sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim. Uhum. Uhum. Sim, sim. Uhum. Sim.
Sim. Vamos lá. Primeiro caso. Você vai ter que analisar cada tipo de empresa. Então, primeiro que a empresa tem que ter um controle. Quem é autônomo, ele tem um controle do que sai, que você não sabe o que ganha, não só pela questão do dízimo, mas pela própria questão do sustento dele, e tem várias coisas que estão envolvidas. Então, o comerciante, o empresário, ele muitas vezes ele mexe com a quantia alta, em que se ele a gente estava até conversando semana, não sobre a questão do dízimo, mas sobre a questão da empresa, né? Ele cai 1 milhão, ele roda 1 milhão no mês, mas nem 10% fica dele, dependendo com que ele mexe, que ele investe alto, saída é alta e fica essa rotatividade. Então, o que nós devemos entender de empresa? Do lucro, do que ele ganha, manutenção da empresa, e o que sobrar, ele dizima. Então tem questões, por exemplo, que anualmente ou eu tenho que comprar máquina, tem embargos de impostos, tem pagamentos de funcionários. Então todas essas coisas, elas entram, que quando você vai ver no montante, não entra. Mas o lucro que ele tem que dar o dízimo. Então, o dono da empresa, ele não é um funcionário da empresa. Isso tem que ficar claro. Então, o dono da empresa, ele é dono da empresa. É de tudo que Deus deu para ele. Não foi que Deus não deu a empresa para ele? Então, ele é dono da empresa. Ele não é uma pessoa, porque assim, tanto que até legalmente, qualquer embargo que a empresa tem, o dono ele responde com seus bens. Por quê? A consciência que tudo que ele tem, ele recebeu da empresa. Então, assim ele aplica. Então, a gente tem que ter o cuidado, porque assim, rapaz, fulano está vendendo tanto, rapaz, ele recebeu ali 10 milhões esse mês. Aí quando ele vai ver, nem 50 ou 500 mil foi de lucro. Então, a gente não pode ver no montante total. E aí, o que acontece? Não, o dono, porque assim, eu estou me dando salário, então eu que administro. Então, é de tudo o lucro, de todo o lucro. É o princípio que temos nas Escrituras, de tudo que passa debaixo do Jordão, do bordão. Passou debaixo do bordão dele, então a vida, tudo. A gente teve até recentemente, num grupo de amigos, a gente teve um pouco dessa dúvida. Então, tem um amigo nosso que é médico, ele recebe como CNPJ, e como é que iria fazer? Então, tem vários tipos de CNPJ, tem vários tipos de empresa, tem várias demandas. Então, acaba que cada caso é um caso. Mas, em nenhum momento, o dono o dono da empresa, ele pode pegar para si, por exemplo, eu vou viver com tanto. Eu vou receber esse valor, eu vou viver desse tanto. Mas ele não pode dizimar somente do que ele deu, se a empresa tem mais lucro do que isso. Então, ele é dono da empresa, então, quem foi que deu essa empresa para ele? Quem tem mantido e feito a empresa prosperar? A empresa não é um órgão vivo ou independente. Se ele é sócio, ele dá da parte do lucro dele. Ele dá da parte do lucro dele. Porque em algum momento, ele vai retirar. E aí a gente tem que ser também, ser coerente, porque e aí assim, eu falo porque assim, a minha família, a maioria é comerciante. Minha família, todo mundo assim, a maioria lá é comerciante, e a gente entende um pouco como funciona, mas isso assim, foi até uma aplicação que a gente conversando em família, porque um tio meu, ele não dizima daquilo que ele ganha. Então ele paga um salário para ele, mas a vida dele não é condizente com aquilo que ele diz que recebe. Então, as viagens que ele faz, tio não, as viagens que ele faz, que ele fazia na verdade quando era comerciante,
a maneira que ele lidava, a casa onde ele morava, o carro que ele tinha, os investimentos que ele estava fazendo, não era condizente. Então ele dizia, não, eu dou o dízimo, mas ele tirava, era uma oferta, não era o princípio de dízimo mesmo. Então essas coisas têm que ser bem colocadas e cada um analisar direitinho o que é lucro, o que não é, o que sobrou e dizimar ao Senhor, daquilo que Deus lhe deu, né? O que passar debaixo do bordão já foi. E o outro foi herança, né? Então, eu creio que assim, a herança, assim, o dízimo ele não está só relacionado ao trabalho, né? A herança de tudo aquilo que Deus lhe deu. Então, tem duas possibilidades que eu vejo que nós podemos olhar. E aí, quando a gente olha no Antigo Testamento, o povo ele recebia de tempos em tempos a herança, novamente. Eles voltavam à sua terra, no ano do jubileu. E no primeiro ano, eles comiam do fruto da terra daquilo que tinha sobrado. E eles davam o dízimo ao Senhor daquilo que a terra produzia. Então eles estavam dando o dízimo da herança, aplicando segundo as Escrituras. E aí a gente volta àquela ideia do que Deus deu, né? Se Deus deu, meu irmão, é gratidão. É gratidão. E assim, uma coisa, meus irmãos, que nós devemos avaliar a partir disso, é que o nosso coração, ele é tentado a não dar. O nosso coração é tentado a não dar. Achar que a igreja não precisa, tudo. Mas realmente a igreja não precisa, não. Deus não precisa. Deus não precisa. Mas aí nós aplicamos aquilo que nós estudamos um pouco, né? Não é por necessidade. Mas Deus ama quem dá com alegria. Então é reconhecimento. Se Deus deu, meu irmão, assim, se você for colocar na ponta do lápis o que o povo de Israel devolvia ao Senhor, era muito mais que 10%. Era muito mais que 10% no Antigo Testamento. O dízimo como obrigação, mas as ofertas, elas tinham um caráter obrigatório no Antigo Testamento. Era voluntário, mas assim, como eu não vou dar? Se Deus me deu, se teve a colheita, se Ele me perdoou, se eu estou demonstrando, tem um caráter nesse sentido, por uma questão interna. Como eu não vou dar? Como não farei isso? Então, é algo que eu creio que a questão, muitas vezes, nossa, não é muito de entendimento, mas é uma luta interna. É uma luta interna. Principalmente hoje, no mundo que nós vivemos secularizado, em que nós temos que ter muita coisa que não temos, a gente tem vivido hoje, meus irmãos, para dar conta de coisas que a gente está vivendo para as coisas. Tá? A gente está vivendo para as coisas. A gente vive para uma casa, a gente vive para um carro, a gente vive... Não que nós não tenhamos que ter essas coisas, mas se a gente for colocar o tanto de energia que a gente gasta para essas coisas, que tem que ter, da casa, de ter isso, de ter aquilo, de ter aquilo. Teve até um vídeo na internet que, antigamente, né, falou, olha, para sua esposa estar tranquila, estamos aqui vendendo uma máquina de lavar, tem uma geladeira que tranquiliza, eu não vou comprar não, mas aí eu vou ter que trabalhar para você, para lhe pagar isso. A energia, são coisas que facilitam? São muito boas. Não estou dizendo que as irmãs têm que voltar, colocar uma bacia na cabeça e ir para o rio bater a roupa na pedra. Mas que nós devemos ter um equilíbrio dentro daquilo que Deus tem nos dado. A irmã ia falar alguma coisa? Sim. Uhum. Sim. Minha irmã, eu respondo o seguinte. É
essa pessoa ela tem que dar o dízimo, mas não é dito dessa forma. É dito o seguinte: minha irmã, olha, a irmã está precisando de uma medicação, está precisando de um tratamento, e naturalmente, minha irmã, deu dízimo, mas nós vamos movimentar para que a igreja, tendo condições, nós possamos ajudar, e não se preocupe, que o remédio vai chegar, e o tratamento vai chegar. Se houver, meus irmãos, uma fidelidade da igreja, diante daquilo que o Senhor tem nos dado, nós não precisaríamos fazer arrecadações, nós não precisamos fazer vaquinhas, se houvesse fidelidade de todos nós, de todos, sem exceção. Quando o povo de Israel estava sendo fiel diante do que Deus tinha dado, sabe qual era a postura dos sacerdotes? Por favor, parem de mandar, porque não cabe mais. Por favor, parem de mandar. Então essas demandas na igreja acontecem. E naturalmente, não era para o conselho ou a junta diaconal estar pedindo a um a outro, vamos ajudar a fazer isso. Era para aparecer a demanda, o conselho ter a provisão e dispensar a provisão. Isso averiguando situações, julgando, também não é uma coisa, todo mundo precisa, a gente tem que ver como ajudar, e cada caso é um caso, mas é assim que era para acontecer. Então, o dinheiro da igreja, ela tem essas funções: pobre, órfão e viúva, e o sustento daqueles que servem na casa do Senhor, e para que o reino de Deus cresça. Então, o que é que muitas vezes impede que possivelmente a igreja presbiteriana de Pirá seja uma igreja missionária, que abra novos campos em cidades próximas aqui? É porque nós não temos condições de manter um trabalho. Mas havendo fidelidade, se todos nós somos fiéis diante daquilo que Deus tem nos dado, não vai haver. Então, quem administra os dízimos e ofertas é o conselho da igreja. E nós muitas vezes queremos contribuir, muitas vezes sabendo se precisa ou não. Não é assim que nós sustentamos a casa do Senhor. Sim. Isso. Mas a irmã compreendeu, né? Ela tem que dar? Tem. Mas o contraponto é que, um exemplo, a oferta da viúva pobre. Quando o Senhor diz, olha, ela deu de tudo que ela tinha. Mas ela estava demonstrando gratidão, sabe por quê? A viúva comia daquilo. Ela comia o dinheiro que era dado ali, era para o sustento do pobre, do órfão, da viúva. Então ela comia daquilo, e ela foi lá e disse, olha, foi lá, ofertou, ela deu tudo que tinha. E o que o Senhor está dizendo ali não é que você tem que dar tudo. A conclusão não é essa, é o quê? Que ela teve uma compreensão de que mesmo ela recebendo daquilo e pouco, mas ela demonstrou gratidão. E o Senhor disse isso. Olha, muitos vieram aqui e deram montantes, mas deu do que lhes sobrava. Mas ela foi lá, ela deu o pouco que ela tinha para demonstrar gratidão ao Senhor. E esse é o princípio, meus irmãos, é de fidelidade. Fidelidade ao Senhor, o Senhor nos ajude a confiarmos na sua providência. Amém? Alguma pergunta, alguma dúvida? Sim. E até assim, viu, meus irmãos, uma orientação importante que eu esqueci de trazer. Aqueles papeizinhos com o seu nome, é importante que você faça, porque deve-se ter um acompanhamento pastoral. Entendeu? Como? De visitar, perguntar, porque tem irmãos que podem estar passando por dificuldades financeiras. São 3 casos que você pode não dar: desorganização financeira, infidelidade, porque sabe que tem que dar e não dá, ou está passando por dificuldade. E assim, viu, meus irmãos, eu sei que o horário já passou, mas tinha lá na igreja que a gente era membro, em João Pessoa, tinha um rapaz lá que, bem de vida, era concursado
um valor que na época, na minha adolescência, ele ganhava mais de 10 mil reais, então ele era rico na igreja. Jovem, recém-casado. Só que aí, o que foi que aconteceu? Mãe dele adoeceu, tomando um medicamento extremamente caro. Basicamente, o que ele ganhava era para cuidar da mãe. E estava faltando o básico na casa. A igreja não teve como pagar o medicamento dele. Mas o que foi que aconteceu? A igreja se mobilizava e ajudava com feira, gás. O irmão pagava água, o outro pagava luz. Por quê? Durante aquele período, a mãe dele teve que tomar 2 anos de um medicamento que era basicamente o sustento dele. Então, não é a quantidade de quem ganhar. A igreja vai ganhar fulano que ganha tanto. Rapaz, já a demanda que ele está tendo. É a situação específica que ele está tendo naquele momento. Ah, mas ele vai viver para sempre assim. Bem-vindo à comunidade cristã. Uns com os outros, tendo tudo em comum. Enquanto for necessário e temos condições, iremos ajudar uns aos outros. Esse é o princípio. Amém? Sim, sim. Certo. Sim. Sim. Entendi. E assim é o princípio bíblico, viu, minha irmã? Assim, Deus abençoa. É impressionante. É impressionante. Eu, assim, vou dar testemunho pessoal, mas eu tenho experimentado a bondade de Deus na minha vida. Não pela minha fidelidade, porque Deus é misericordioso mesmo. Merecimento nós não temos. Mas tá bom, meus irmãos, já temos passado a hora. Ó, mês que vem nós vamos reunir, tá certo? Ainda a algum momento, para a questão de tirar dúvidas, perguntas e respostas aleatórias. Se vocês tiverem pergunta da semana passada ou dessa, se organizem para nós tirarmos. Senhor nos abençoe. Até logo mais à noite.